E, de fato... Retornamos com o Papo Boa Noite, o debate se acirrou aqui um pouco ao meu lado esquerdo. Absolutamente. Aqui. Então vamos à questão das bancas de revista. Quem que o senhor quer e quem que impede que faça? As bancas. São lindas, as bancas prateadas, né? Elas são muito bonitas. Deixa eu só trazer um dado. Eu particularmente não quero nada. Veja só, eu quero que haja... Mas como não quer nada? Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos hoje discutindo uma situação da cidade, que é uma necessidade para a cidade, que é um olhar, um foco sobre o mobiliário urbano. Ainda nesse final de semana, o prefeito Fortunati deu uma declaração que, no primeiro semestre do ano que vem, isso é prioridade. E é prioridade, evidentemente. A minha empresa trabalha com isso e, obviamente, olha e acompanha. As praças, calçadas também. Bom, mas a empresa que o Guilherme trabalha já tem uma coisa importante que realizou junto com a Pepsi na Orla e que deu certo. Exatamente. Com exceção daquelas da Gatorade, né? Aquelas ali estão precisando dar uma... A Gatorade foi um processo diferenciado e bastante anterior. Foi no início. A adoção que nós fizemos. Ali, realmente, o resto ficou... Mas nós já estamos encaminhando um projeto lá para a ESMAN, né? Uma proposta para a ESMAN. Na verdade, a gente tem um foco... Gatorade virou uma cidade de lona ali. O Sérgio Desembargador Caneiro, o vereador Sequim, nós temos um foco em trabalhar em prol da cidade. Não é só... A ideia de só fazer a publicidade e não haver contrapartida nenhuma não é o foco nosso. Né? Nosso foco é na revitalização, na transformação, devolver espaços públicos para a utilização da população. Por exemplo, a adoção, se for ver lá, o mínimo que se tem é publicidade. Agora tem um conjunto de ações... Tirando o que eu disse, está muito bonito. Tirando o Gatorade ali, está muito bonito. Então, eu te agradeço por isso. E o que a gente faz? A gente faz um investimento concreto... Como são bonitas as bancas, estas prateadas que estão aqui, eu não sei nem se... Então, voltamos às bancas, condição tua ou não foi. Na verdade, a gente trabalha nessa substituição do equipamento, nessa transformação desse equipamento, que no meu entender, é um equipamento do mobiliário porque compõe o conjunto. Mas qual é a dificuldade? Não tem a dificuldade. A dificuldade é que se olha para a banca e se diz assim, bom, mas a banca é um painel assentado no chão. Bom, mas ele é um outdoor. É um outdoor no chão. Mas existe uma legislação aprovada por unanimidade na Câmara e sancionada pelo prefeito, que hoje vigora, que diz o seguinte: a banca deve ter publicidade. Agora, para tua surpresa, a banca compõe a atividade do comércio ambulante no município de Porto Alegre, como o chaveiro, como as fruteiras, como os floristas, como os sapateiros, como uma série de outras atividades. E se pegar a legislação do município, lá o decreto 14.612, vai dizer o seguinte: a publicidade pode ser exposta em todos eles. Pode ser exposta. Agora, no caso das bancas que a gente representa, é o seguinte: a publicidade venha no interesse do jornaleiro para complementar sua receita. O vereador Sequim falou comigo, Bruno, às vezes tem um conjunto de itens comercializados na banca. Tem problemas ou não tem problemas? Eu acho que não tem problemas. O vereador Sequim entende que há um número elevado de bancas. Não só isso. O que eu acho que a banca, do jeito que está sendo dada a concessão ou permissão, ela não está dando nada para a cidade de Porto Alegre. Tem que onerar, porque as bancas hoje não servem mais para complementar a renda de quem está lá. Porque se for olhar, 90% delas estão alugadas e o principal rendimento dela é a publicidade. Estou de acordo com a publicidade? Estou. Mas tem que reverter para a população. Então tem que fazer uma licitação. A hora de mudar, chame a Juliana. Até se é para mudar, vamos mudar logo. Vamos mudar. O que não pode é haver... 3386-3868. E o que eu estou me debatendo não é só com a banca de revista, é com aquela cabine telefônica. Está espalhado em todos os lugares. Outdoor, em nesgas que são da prefeitura. Eu quero dar uma olhada nisso tudo. Uma coisa que tem me preocupado, né, de uma certa forma, com relação a essa questão, por exemplo, eu vejo com uma certa frequência algumas dessas bancas que absolutamente estão sempre fechadas. Sempre fechadas. Na Carlos Gomes, quase esquina da Plínio Brasil Milano, tem uma lá que é um absurdo. Está fechada todos os dias.
ela está lá especificamente como um painel. Aqui no Menino Deus, ela não está servindo para ninguém. Tem algumas ali, são bancas pequenas, um é chaveiro, outro, mas está sempre fechado. Então, não está prestando nenhum serviço. Acho que essa concessão, e quando não se vê ela tem que ter como objetivo primordial, que seja realmente um local para a prestação de um serviço público, né? Ou seja, de acesso, que alguém irá naquele local para adquirir um determinado bem e não será necessário que vá muito distante de sua casa para isso. O doutor Guilherme, certamente, representando a empresa, não, mas ele, o advogado, Guilherme Cantori, ele certamente concorda que reverta para a cidade, porque eles não conseguem de graça isso, a empresa não consegue, ela tem que dar a banca e ainda paga uma mensalidade para o dono da banca. O que eu não concordo é isso. Ela paga a mensalidade para a empresa loca dos donos? Exatamente. Tem a concessão? Eu achei que era o contrário. É uma coisa legal, mas não é possível. O município não está ganhando nada. O município não ganha absolutamente nada. Então, mobiliário urbano tem que reverter em favor da população. O outdoor, esteja ele colocado a cidade tem que ganhar alguma coisa e não está ganhando nada. Não está ganhando nada. Nós temos a Assis Brasil, que ficou agora nos últimos 2 ou 3 anos parecendo uma ruína de guerra, porque se tirou todos os painéis de publicidade que davam uma certa harmonia na Assis Brasil. Se tirou tudo, ficou aqueles fios, grades aparentes, ficou feio. Então a loja só pode ter um determinado centimetragem quadrada de publicidade. E eu, em contrapartida, do ladinho tem um terreno baldio que está com 100 metros quadrados de publicidade. Isso é um absurdo. Então, ou se tem lei para tudo, ou nós temos que organizar isso. Eu não sou contra o mobiliário urbano, não sou contra a publicidade, ao contrário, eu acho que tem que haver, mas que seja feito um padrão para tudo. E que não se espalhe cabine telefônica, cabine de tudo quanto é coisa, sem o poder público saber onde estão. Não existe o critério hoje em dia. Ninguém ganha a não ser o dono da empresa. Eu sou a favor da empresa, sou a favor do lucro. Existe um controle, um inventário dessas cabines, dessas bancas? Certamente não. Não? Certamente não. E eu vou fazer um pedido de informações, estou só fazendo levantamento para a Secretaria da Fazenda. Tem muitas esquininhas que ficaram ali, todas elas estão com publicidade. Eu quero saber o que a prefeitura está ganhando com isso. Ou se há só um acordo de cavalheiros. Porque não pode haver acordo de cavalheiros. Concessão amadora ou não. Então tem que ter regramento. Não, tem que ter. Olha aqui, eu quero dizer o seguinte: Porto Alegre é impossível andar. Não tem uma esquina que mantenha os nomes das ruas. Curitiba, estive agora lá, todas as ruas, de Pinhais a São José dos Pinhais, a Curitiba, todas as ruas estão com os nomes preservados. A identidade da cidade, né? Nós precisamos aqui, olha aqui, identificação. Metade tem, metade não tem. Aqui não tem uma coisa essencial que se chama o número do imóvel. Ninguém dá bola para o número. Se você procurar na Carlos Gomes, número 1900 tem um número desse tamanhozinho lá dentro. E às vezes não tem. Então tem que começar a pedir para a população fazer isso. A identidade do imóvel não existe em Porto Alegre, não tem regramento de qual é o tamanho do número, aonde que o número tem que ser colocado. Então, está aí na hora de legislar. Vamos legislar, isso mesmo. São projetos necessários, parecem simples, mas tem que ter a identidade. Até o número é decorativo, hoje. Pode ser bonito. Pode. Né? Claro. Mas deve ter uma obrigação de ser identificado. Deixa eu só fazer uma Eu vejo que o problema só reside no seguinte: o município quer ganhar alguma coisa. E eu acho que é um direito. Não é problema. Eu diria o seguinte: o município de Porto Alegre está perdendo há muito recursos porque não fez a solicitação de imobiliário. Porque desde 2006 existe uma regra que diz o seguinte: olha, foi criado uma comissão para estudar o mobiliário, para fazer o levantamento do mobiliário, a identificação, o seu inventário, etc. E dizer, olha, o que é mobiliário disponível para publicidade. E fazer o seguinte: trazer as empresas e dizer assim, ó, licita, e essas empresas pagam para o município,
dão uma contrapartida para o município, seja por remuneração, seja por manutenção, que hoje está custando aí, né, até o vereador pode fazer esse levantamento, as notícias que se tem é que custa milhões de reais para manter o mobiliário de Porto Alegre. E todas as capitais, as principais capitais do Brasil, fizeram a sua licitação exatamente para quê? Para que o município passe só a fiscalizar, mas a empresa coloque esse serviço público, que é essencial, né, de utilidade para a população, coloque em condições de uso, né? Esse ano ainda nós tivemos uma fatalidade aí, né, que não ficou nem bem explicada, né? Porque as responsabilidades se transmitiram, né? Foi a morte, aquele infortúnio da morte do rapaz numa parada de ônibus, né? E foram ver lá, não tinha um mínimo de manutenção aquele equipamento, né? Mas eu queria fazer um resgate, Paulo Sérgio, se tu me permite, com relação às bancas, né? O Sequim tem propriedade, o que ele diz, que é esse... Bom, para aí, o que o município ganha com isso? Mas o vereador Sequim foi incompetente... Ele voltou para a Câmara, pode fazer a lei. O vereador Sequim foi um competentíssimo secretário de Indústria e Comércio da cidade. E uma das ações importantes da secretaria, e eu tenho certeza que ele se preocupou bastante, porque eu acompanhei muito de perto isso, foi geração de emprego e renda, evidentemente, qualificação, etc. Eu diria o seguinte, vereador, nesse propósito, o fato de haver um posto de trabalho numa banca é um benefício para a cidade. Sem dúvida. Né? É um benefício para a cidade, porque tem esse posto, né? E esse posto é acompanhado de um auxiliar, cuja legislação admite, né? E nós temos que ver, sim, com razão, o fato de equipamentos que estão só servindo para a publicidade. O preço adequado. Agora, tem que ter o valor adequado e achar esse valor adequado. Veja só, então o espaço de banca de jornal e revista de Chaveiro são postos de trabalho, a gente não pode deixar de considerar isso. Vamos ao ponto final e retornaremos com o Pampa. Boa noite.